Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem tocado, tem ativado, tem muitos testemunhos desse programa. E se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Então você é bem-vindo no canal. E se não é inscrito, já vou pedindo que se inscreva no canal, porque tem muitas mensagens. Praticamente todos os dias tem entrado vídeos aqui no canal e fora que tem esse programa que é o podcast do Avivamento. E nós estamos aqui com um amigo que vai falar de avivamento sobrenatural. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe. Acredito que será um momento muito precioso nesse Podercast. Vamos aprender, vamos compartilhar experiências. Com certeza, os espectadores aí, os irmãos vão ser abençoados. Então, não esqueça de deixar o like, porque às vezes a pessoa assiste, acha bom, comenta até que foi uma benção e esquece de dar o joinha. O joinha ajuda o vídeo a alcançar maior número de pessoas. Por isso que nós falamos do like sempre, porque às vezes a pessoa esquece, mas dá o joinha, porque eu sei que vai valer a pena. Pastor Ronaldo, é, como foi? Você nasceu num lar evangélico, se converteu? Como foi esse processo? Não, eu não nasci no lar evangélico. A minha família era toda católica, né? E foi a partir mais ou menos dos 15 anos de idade eu tive encontro com Jesus. Nós tínhamos uma família muito conturbada. Tínhamos problemas familiares, problemas com meu irmão que se tornou um traficante de drogas, e nós sofremos muito dentro do nosso lar, né? Então, eu eu conheci uma pessoa, eu praticava artes marciais, e eu conheci uma pessoa, uma moça na academia, e ela me fez o convite de para visitar uma igreja, mas ela não frequentava essa igreja, ela apenas fez o convite, disse que era legal, gostava dos cultos lá. E eu fui fazer uma visita a essa igreja, inclusive a igreja que eu faço parte hoje, né? Depois de tantos anos, Voltou para. eu voltei para ela, me mudei para lá, moro do lado da igreja e faço parte dela hoje, Comunidade Casarão. E, e então eu fui visitar essa igreja e eu fui impactado, né, pela presença de Deus. Eu senti uma paz que eu não sentia, porque eu vivia num lar muito conturbado, um lar cheio de brigas, discórdia, traição. E ali eu senti uma paz muito grande, uma paz enorme. E ali eu entreguei minha vida a Jesus com 15 a 16 anos de idade, era somente eu na minha casa. E eu então comecei a frequentar essa igreja e dali nunca mais eu voltei para trás. E era somente eu, da família. A igreja ficava a cerca de 3 a 4 quilômetros de distância de casa e eu ia a pé. Todos os cultos que tinha eu ia a pé. E aí voltava de tanta sede de Deus, né? Ah, que benção. Mas depois de um tempo, o Senhor foi trabalhando e foi trazendo aos poucos a minha família. Mas eu não nasci no berço evangélico. E o chamado para o ministério demorou muito essa conversão, porque novinho, né? Tava novinho, né? Jovem, né? Ainda. Ou foi aos poucos? Foi aos poucos, né? Quando eu fiquei nesta igreja, é até interessante eu contar aqui, eu, como a igreja era muito distante de casa, eu precisava de uma igreja mais próxima de casa, porque era muito longe, eu ia a pé, então eu encontrei uma igreja próximo de casa. E era uma igreja totalmente diferente, né? Não era uma igreja como comunidade, igreja batista, era uma igreja pequena, uma igreja do reteté, do fogo, uma igreja bem diferente, né? Uma igreja com uma visão diferente. E então eu tinha amigos que frequentavam essa igreja, então eu me senti melhor congregar nessa igreja, porque na igreja da qual eu ia, que é a que eu faço parte hoje, é uma igreja muito grande, né? Então era difícil ter relação com as pessoas. Então, como eu tinha amigos nessa igreja, amigos de escola, eu decidi ficar nessa igreja, que era uma igreja praticamente na rua de trás de casa, era muito perto. Só que era uma visão muito diferente, eu até estranhei no começo, na hora, né? E aí eu comecei a frequentar essa igreja, e a igreja era uma igreja de muita oração, e igreja fazia muitas vigílias, não é? As vigílias de antigamente a gente sabe que é diferente das vigílias de hoje, né? Era oração, Era né? oração mesmo, né? As vigílias Hoje é mais hoje é culto, louvor, louvor, né? Tem muito culto, pregação. culto, pregação, louvor, eles, mas antigamente era joelho no chão, era busca mesmo, busca, 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 busca. Tem que voltar essas vigílias, irmãos. Pois é, e era muita oração. E aí eu comecei a participar dessas vigílias.
e comecei a conhecer um outro lado mais sobrenatural, né? Ali é uma igreja onde começou a ter manifestações de profecia, essas coisas, e eu não tinha contato com essas coisas ainda de profecia, revelação. Comecei a conhecer esse mundo e dali me despertou um interesse muito grande, uma chama muito grande pelas coisas de Deus. Eu já tinha decidido servir a Cristo, mas eu não conhecia, não tinha um chamado ainda, não, meu coração não ardia ainda para a obra. E ali foi nessa igreja que despertou em mim o desejo, a vontade de ser alguém, de ser um pregador, né? E eu quando eu sempre gosto de falar isso, às vezes eu falo até para meus filhos, né? Que eu sempre gostei de literatura desde criança, sempre gostei de ler desde criança. Então toda vez que eu ia dormir eu tinha gibis. Eu lia muitos gibis, várias, Almanacão, da Mônica, Turma da Mônica, enfim, eu tinha muitos gibis, fazia coleção. E um dia nessa igreja eu estava na porta da igreja e o pastor que estava pregando ele disse assim: tem uma pessoa aqui no nosso meio que ela vai ser um instrumento de Deus. Ela vai viajar para muitos lugares e vai pregar a palavra e vai pregar em lugares com muitas pessoas, pessoas de fora, de outras nações. Mas Deus está pedindo algo dela, trocar o gibi pela Bíblia. E eu então recebi aquela palavra, sabia, eu olhei para o lado e pensei, moço, só deve ser eu, né? Porque eu sou apaixonado por gibis, Você né? olhou, não tinha mais ninguém que Não tinha parecia mais ninguém. que gostava de gibi. E aí eu falei assim, deve ser eu. Ele disse, você tem que trocar o gibi pela Bíblia. E o Senhor está dizendo, coma a Bíblia, porque você vai pregar em muitos lugares. Então, eu cheguei em casa, decidi me livrar de todas as revistinhas em quadrinhos e comecei a comer a palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra. E aí, com já pouco tempo na igreja, eu já estava ministrando, pregando. E começou promessas de Deus, né? Que eu ia ser um itinerante, que eu ia viajar, que eu ia participar de muitas convenções, congressos, que eu ia ministrar e o Senhor ia ser comigo. E não demorou muito tempo, eu já estava viajando, já estava pregando. E é interessante que nós estávamos conversando ali fora, né? Um pouco antes de começar. Você falou que se tornou um pregador avivalista, né? Do reteté. Mas havia uma busca, né? Para os milagres. Até você fala aí das campanhas de milagres nas igrejas, que você ficava pensando, É. mas cadê? Comenta isso, que houve essa sede, né? Essa sede veio de repente em você, ou foi despertado por alguma coisa, ou só apareceu essa sede de querer ver os milagres? Eu tive experiências com o sobrenatural desde cedo. Na verdade, na minha casa, antes de nós sermos cristãos, a gente teve problemas em relação à feitiçaria. Fizeram macumba para meus pais se separar. Meu irmão usava drogas. Pela graça de Deus, eu nunca me envolvi com nada de errado dessas coisas. Fazia coisa errada de criança, assim, né? Bagunça, mas se envolver com certas coisas, eu nunca me envolvi. Mesmo estando ao redor das pessoas, andando com as pessoas, mas eu nunca me contaminei com essas coisas. Já experimentei cigarro, já experimentei bebida alcoólica, mas coisas assim que nunca entrou no meu coração, nunca desejei, nunca isso. Então, o sobrenatural dentro de casa acontecia, né? Meu irmão manifestava espíritos nele, se cortava com giletes. A minha mãe via, inclusive minha mãe, antes mesmo de meu irmão cair no mundo das drogas, a minha mãe ela teve duas visões dormindo, ela deitada e um ser apareceu para ela e ela fechou, ela acordou, ela viu na frente dela e ela fechou o olho porque ela ficou com medo, mas mesmo com o olho fechado ela via na frente dela. E aquele ser falava para ela que ela devia orar pelo meu irmão. E ela, na inocência, acendeu velas, né? Enfim, não tinha conhecimento das coisas, mas já era um aviso de Deus que ele ia passar por muitas coisas e viver uma vida muito longe de Deus, né? E isso aconteceu. Ele foi preso no Carandiru, lembra do Carandiru, né? Não tem Lembro. mais, né? Eu visitei meu irmão no Carandiru. Então, a gente viu esse sobrenatural acontecer dentro de casa. E quando eu fui para a igreja, tinha muita manifestação de demônios, né? A gente via muito essa área de libertação acontecer. E eu ficava impactado com a área de libertação. Então, eu comecei a ter experiências no sobrenatural desde cedo, né? Eu lembro que uma vez, é até importante eu contar isso daqui, essa área do sobrenatural, já desde cedo, lembro uma vez que eu acordei cedo de manhã e o Senhor falou para mim, esteja de jejum. Eu senti o Senhor falando e eu
eu ignorei, disse, não, mas por que eu vou jejuar? Geralmente a gente jejua com um propósito. Eu não tenho propósito para jejuar. Mas o Senhor me disse, esteja de jejum. E aquilo foi muito impactante, muito forte dentro de mim. Então eu resolvi ficar de jejum. E aí, quando eu fui fazer a visita de para um amigo, convidar ele para ir para a igreja, eu entrei num quarto. Quando eu entrei naquele quarto, tinha uma mulher amarrada numa cama. Então, ali o Senhor começou a despertar. E o Senhor disse para mim: você deve orar e expulsar o demônio dela. Primeira vez que eu tive contato com o demônio sozinho. Eu quase corri, fugi. Mas o Senhor me deu graça naquele dia. Então, era um despertamento. Então, essa área de libertação começou a acontecer muitas vezes no meu ministério, na minha vida. Dessa vez aconteceu e muitas outras vezes. Então, a gente tinha esse contato com o sobrenatural. Eu tive uma visão certa feita, estava orando eu e um rapaz em casa, que era o irmão da igreja, e eu tive uma visão de Satanás. Eu vi ele claramente na minha frente. Eu vi ele na minha frente, não era um sonho, enfim, um pensamento. Era uma visão Uma de olhos visão abertos mesmo. aberta. Uma visão aberta. Eu vi ele claramente na minha frente. E eu fiquei assustado, eu quase caí para trás. O rapaz estava comigo, me acalmou, me deu água para beber. Eu não conseguia voltar a orar de novo, porque eu fiquei tremendo. E deu uma semana depois, esse rapaz estava comigo e ficou louco. Um espírito de loucura entrou nele. Então, esse sobrenatural, ele já me acompanhava desde o começo. Então, eu comecei a ser apaixonado por essas coisas. Às vezes eu era tentado, começava a ser tentado e eu começava a orar. E aí o Senhor me mostrava uma pombagira, eu vi em visão aberta uma pombagira. Então, eu começava a ver as coisas e comecei a ver que isso ajudava muito a nossa vida espiritual, sobrenatural, nos edificava muito. Talvez seja esse o motivo com que eu permaneci de pé por meio de muitas lutas, tribulações, amigos que caíram, irmãos, pregadores que andavam comigo caíram e eu fiquei de pé, porque eu sempre fui de buscar o sobrenatural. Eu sempre quis viver o sobrenatural. E só que eu sempre desejei, ansiei conhecer mais. Aí eu comecei a acompanhar pregadores. Mas aí nessas campanhas que você aí, culto de milagre, campanha de milagre, via milagre? Não, não Era vinha milagres. campanha de milagre sem milagre? Campanha de milagres sem milagres, O que acontece é o seguinte, é, na época eu lembro que eu comecei a acompanhar muitos pregadores de milagres, Eu não via milagres na igreja onde eu congregava, milagres assim como a gente vê nos dias de hoje. Às vezes acontecia algum fato, alguma coisa, de alguma cura, mas era coisa assim que acontecia era muito raro acontecer, era muito de vez em quando. E eu era apaixonado por ministérios de pregadores de cura, por exemplo, Davi Miranda. Davi Miranda, ele era considerado o maior pregador de cura divina da América Latina. E eu sempre estava lá nas concentrações dele, eu Você ia. chegou a pegar ele Sim, vivo sim, e ir eu ia lá? nas concentrações dele Fui ali uma no vez só. Brás, E eu cheguei a ver 11 cadeiras de roda levantar em uma conferência dele. E ele só dobrava o joelho, ficava atrás de um púlpito, levantava, você só via a mão levantar dele, e quando ele orava, começavam as manifestações sobrenatural. Então eu era apaixonado por aquilo, eu me perguntava muito por que eu não vejo isso acontecer Na minha igreja, na minha igreja, ou no meu ministério. Por que eu não vejo isso acontecer? Comecei a ler livros, o livro de T.L. Osborne, lá do ele, Curar Enfermos, Expulsar Muito Demônios, bom esse livro. que ele ficou lá 3 dias trancado num quarto, e ele dizia, Senhor, passou, Finney passou, fulano passou, Cicrano passou, Paulo passou, e agora? E Deus disse, agora é a sua vez. E eu perguntava, e a minha, Senhor? E eu perguntava, e a minha? Então eu tinha como base orar e jejuar. Então era muita oração em jejum. E eu ficava cheio de feridas na boca, Da Por, afta, né? afta, porque a imunidade caía, que eu passava dias de jejum, às vezes 15 dias jejuando, Só na água. só na água, às vezes 3 dias sem nada, já fiquei 3 dias sem nada, absoluto, É o total. buscando dons, mas eu não recebia dons. E essa busca demorou muito? Demorou muitos anos, Quantos anos? Olha, eu acredito que deve ter demorado quase 20 anos buscando. Ó, aqui tá uma chave que ele vai falar, que nós conversamos. Eu acho que é o problema de muitas pessoas, que às vezes tá buscando anos,
jejuando, ó, ele jejuava, orava. Às vezes eu falo assim, porque a pessoa não busca, mas tem gente que está jejuando, orando, está subindo um monte e não está recebendo. E vai ter um segredo aqui que ele vai falar, porque o que destravou para os milagres começar a acontecer no ministério dele, que acontece milagres hoje, né? No ministério. Exato. E, e E de- você não desanimou com tantos anos buscando e não acontecendo? chegou um tempo em que eu pensei, isso não é para mim. É, É os eu acho que escolhidos. exatamente. Chegou um tempo em que eu pensei, isso é só para quem Deus escolheu. Eu uma vez jejuei 7 dias para orar por uma paralítica, né? E aí no sétimo dia eu fui lá e disse, "E agora?" E eu peguei na mão dela, a mulher não levantou. Aquilo foi uma frustração muito grande para mim, né? Porque eu pensava que eu precisava passar muito tempo em oração e jejum para acontecer um milagre. Até depois de um tempo eu entender que não era exatamente assim. Não que não seja importante a oração em jejum, que muitas pessoas podem alcançar e alcançam, né? Como Télio Borne alcançou, como Davi Miranda, missionário Ezequiel Pires. Eu estive várias vezes com ele. Ele ficou lá Entendi. no Monte da Luz 5 dias. O irmão conhece Monte da Luz? Não, mas já ouvi Em falar, não. Itapecerica da Serra, Já ouvi né? falar. Lá no Menonitas, ele ficou 5 dias lá, né? Então ele recebeu mais, ele recebeu dentro de um ambiente que já existia milagres, que era o ambiente do Davi Miranda, né? Então era uma coisa que já acontecia lá, né? E eu me perguntava muito, buscava muito, e eu não via assim milagres. Como eu disse, às vezes uma cura acontecia, mas era algo muito raro, acontecia uma vez a cada 5 anos, e não era nada assim, vamos se dizer, poderia-se dizer que era um milagre. Às vezes era até um caso de libertação, né? Às vezes era um espírito, um demônio, porque eu trabalhava muito na área de libertação. E depois de muito tempo orando, eu lembro que um irmão falou assim para mim, pastor, nós podíamos convidar um pregador de cura, né, para vir aqui na igreja, fazer um trabalho de cura. Eu olhei para ele e falei assim, por que não podemos, nós não podemos fazer esse trabalho? Por que a gente não pode ser esse pregador de cura? E ele olhou para mim assim, não falou nada, mas deu para entender, né? Porque nós não temos esse dom. E não está acontecendo Não nada. está acontecendo nada, vamos chamar alguém. É, E eu ficava muito frustrado com isso, né? E eu perguntava para Deus, Deus, mas por que não pode ser eu? Por que o Senhor dá para os outros e não dá para mim também? É, eles são mais santos? Até que eu comecei a entender que não tinha nada a ver com isso, né? Eu lembro até da passagem quando Pedro e João na Porta Formosa e levantou o paralítico, eles disseram: por que estão admirados? Como se fosse por nossa virtude ou santidade que fizeste andar este homem. Mas o Deus de Abraão que ressuscitou a Jesus. Então não tem nada a ver com a nossa virtude ou santidade, tem a ver com a graça, tem a ver com o favor de Deus, com os propósitos dele. Mas o irmão me perguntou aí como tudo aconteceu. Então eu ia em trabalhos de milagres. Ah, vamos ter aqui conferências de milagres. E eu ia nas conferências de milagres, mas eu não via milagres. E o que mais me doía dentro de mim é por que a conferência se chama milagres se não tem milagres? E por que as pessoas saem contando que teve milagres, que se eu estava lá e não vi milagres? e por quê? Por Pessoas quê? falam que aconteceu um milagre se acontecer. Você vê que, pastor, que tem igrejas que tem até o nome, né? Templo dos Milagres, Igreja dos Milagres, e não tem milagres. Então eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu falei, deve ter alguma coisa errada no meu cristianismo, na minha forma de crer. Embora eu seguia as coisas tudo na regra, eu seguia as coisas tudo na ponta do lápis, na doutrina da igreja, servia da maneira que a igreja ensinava, tudo, mas eu senti esse vazio, eu senti tem alguma coisa Mas será errada. que entrava igual, nós falando do batismo, teve uns podcasts atrás que nós, número 22, nós falamos sobre oração em línguas, que alguns acham que não recebeu. Eu encontrei um irmão que há 20 anos, era 30 anos, buscando o batismo com o Espírito Santo, e ele acha, eu acho que tem alguma coisa errada, falta de santidade, né? E ele pensando, não, é Exato. que eu tenho que pesquisar alguma coisa, e ele naquele negócio da cabeça, alguma coisa errada, e não tem nada, assim, ninguém é perfeito, né? Mas não é isso, né? É E- quando você falou, a graça, né? Exatamente, porque o que acontece é unção é diferente de dom, né? Quando a gente ora, eu lembro que um pastor falava assim para mim, eu via muitas manifestações assim de poder, principalmente como eu disse, né, nessa área de libertação. Quando eu ia pregar nas igrejas, eu orava e jejuava muito, né? Era difícil eu não ir numa conferência se eu não fosse de jejum. Mas você ia E no próprio culto, hoje entregava antes, ou já estava em jejum quando ia, né, no culto?
Depende da igreja que eu ia. Tinha igrejas que eu tinha essa liberdade de estar de jejum, porque o pastor também jejuava, né? Mas tinha igrejas que não, tinha que jejuar antes, porque chegava lá, as pessoas estavam preparadas com almoço, aquela Ah, coisa, sim. né? Então, o que acontece? Eu vi, assim, poder de Deus descer na igreja, né? E eu lembro que tinha até um irmão, uma vez a gente foi num culto e caiu tanto poder de Deus na igreja e manifestou demônio, enfim, as pessoas choravam, era batizado com o Espírito Santo. E tinha um irmão que tinha aparelhos no ouvido, né? Aparelho auditivo. E eu disse pra ele: "Você vai ser curado. Um dia eu vou orar por você e você vai ser curado através de mim", eu falei pra ele. Porque eu pensava: um dia eu vou orar por um surdo, um dia eu vou arrancar os aparelhos do ouvido de uma pessoa, um dia isso vai acontecer. Infelizmente, esse irmão morreu, ele faleceu. Mas por que você não fez naquele dia? Pois é, e eu não ia manifestar, eu não tinha, Não tinha, eu né? sabia que não ia acontecer, eu orava, na verdade eu cheguei a orar, né? Eu orei por ele, ele foi lá no altar, eu orei, não aconteceu na verdade, né? Não tinha o dom, então eu tinha unção, mas não tinha o dom, né? Essa aqui é uma diferença, né? Às vezes você tem unção, quando você ora, você jejua. Tinha um pastor grande amigo meu, ele sempre falava assim para mim: quando você ora, Deus te dá unção. Ele sempre diz isso para mim: quando você ora, Deus te dá unção. De fato, a unção vinha, o poder de Deus se manifestava, mas eu não tinha o dom, né, para manifestar as curas. Eu não tinha a unção de cura sobre mim, né? Tinha o dom para ministrar outras coisas, né? Então eu ficava muito pensativo acerca disso. E aí aconteceu que depois que eu me mudei, eu estive nesse ministério por mais ou menos 18 anos, pastorei mais ou menos uns 15 anos, contando com uma evangelista, que eu também fui evangelista e pastoreando a igreja. E aconteceu que eu voltei para minha cidade, cidade de Mauá. O senhor já havia falado comigo, né, que eu ia voltar para cá, mas ele tinha falado comigo muitos anos antes de eu me mudar. Eu estive numa igreja, e veio um pastor de Belém do Pará, mas ainda estava em Tapicirica da Serra. E esse pastor veio de Belém do Pará, era uma Assembleia de Deus, a igreja estava muito lotada. Eu estava na porta da igreja. E esse pastor de Belém do Pará, ele desceu do altar e ele pegou na minha mão e me levou até o altar. Ele disse assim: Deus mandou eu te pegar lá no altar, lá na porta e trazer aqui no altar. Porque ele disse que tem um recado para o Ronaldo. Ele nunca me viu. Belém do Pará, nunca tinha visto esse camarada. Eu visitei essa igreja, eu não frequentava, só visitei essa igreja. Alguém me convidou, eu fui. E ele me pegou na mão e disse assim: Deus tem um recado para o Ronaldo. E ele olhou pro meu filho estava do lado de mim, ele disse: Qual é o nome do seu pai? Ele disse: É Ronaldo. Ele disse: Como é que eu sei? E ele falou assim para mim, tudo que eu tinha passado, as lutas, os problemas, passou toda a situação, e ele disse: Mas Deus fala assim, que vai pegar você para ele e vai andar com você. E ele vai te levantar e você vai ver coisas que nunca aconteceu no seu ministério acontecer. E eu recebi aquela palavra, não sabia o que ia acontecer. Dali para lá, eu comecei a receber profecias que Deus ia me usar na cura. Sinceramente, pastor, eu não acreditei. Depois de tanta busca, Depois de tanta busca, pedindo tantos anos, querendo, jejuando. jejuando, vendo milagres, para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo ver alguém largar uma muleta, aquilo para mim era tudo, né? Jejuando, pagando preço, porque, como o senhor estava dizendo aí, eu achava que era falta de mais oração e mais jejum, então estava quase morrendo já de tanto orar e jejuar. Eu tô jejuando pouco, É, eu orando pouco. às vezes minha esposa ficava preocupada, né? Porque eu ficava muito tempo sem comer, né? 15 dias é muito tempo. É, Se você então, chega a fazer de 15, 7, né? então minha esposa às vezes passava a noite inteira em claro orando, às vezes ia para a igreja, ficava lá, né, buscando. Eu queria mais, eu queria tudo que o céu tinha para mim. Eu sabia que Deus tinha mais coisas para mim. Eu estava reivindicando, eu queria, né? E aí foi que depois de tanto tempo, recebi profecias acerca de milagres, de curas. E eu não estava muito crente, eu pensava: não, isso aí deve ser uma revelação da carne, deve ser emoção do irmão. Não, isso não vai acontecer comigo. Eu comecei a duvidar. Mas foi o que aconteceu, que voltei para a cidade de Mauá, e eu sempre estava olhando na internet os pregadores de cura, e aí eu vi o pregador Davi Fejoli, que o pastor conhece, né? Conheço. Conhece, Um eu dia vi. fazer o podcast com ele. Isso, traz ele aqui. E aí eu vi o pregador Davi Fejoli. E eu vi que ele ministrou na igreja da qual eu comecei a minha carreira de fé,
na igreja que eu faço parte hoje. Eu vi que ele esteve lá uma época. Eu vi os vídeos lá dos milagres, eu disse, eu não acredito, ele esteve aqui. E aí eu vi que ele tinha uma agenda para estar ministrando lá na cidade de Mauá, e ele ia ministrar 3 dias numa Assembleia de Deus. Eu então disse, eu não vou perder por nada nessa vida, essa conferência. E eu fui lá ver a ministração dele, querendo ver os milagres, as manifestações de Deus. Eu achava muito linda a maneira como Deus usava ele, porque eram anjos que ministravam sobre as pessoas, sobre os ossos das pessoas, que esse é um ministério dele, é muito focado nisso, né? E eu estava na igreja, a igreja lotada, eu corri lá para frente, ficava lá na frente, mas eu não fui para buscar cura. Eu não tinha nenhum problema de saúde. Eu estava ali porque eu queria ver de perto as coisas acontecerem. Eu queria ver de perto. Queria ver as curas, os Eu milagres. queria ver os milagres acontecerem. Eu queria ver na minha frente. Mas você pensou na transferência de receber a unção? Não. Acreditava na transferência? Na verdade, eu nem conhecia isso. Eu não sabia o que era isso. Ah, você não sabia sobre transferência de unção? Não, o conceito que eu tinha era aquele conceito que eu aprendi com as outras pessoas. Só em oração e jejum para buscar os dons. Diretamente com Deus. Desculpa, exatamente. Diretamente com Deus. Pode ir. Agora me... Então, é que é algo importante, eu estava falando pro pastor Ronaldo, eu estava fazendo uma live sobre a oração em línguas e sobre dons, e aí Deus trouxe uma revelação para mim sobre transferência de unção, que tem uns que acham, não, tudo é diretamente com Deus e não tem problema nenhum. Então, o que aconteceu? No meio da live, só falar isso, pastor, que é algo interessante que Deus me revelou, falei para ele achou interessante também. Aí eu estava fazendo a live sobre transferência de unção e oração em línguas. Aí Deus me trouxe a revelação que Jesus apareceu para Paulo, Jesus falou com Paulo, e quando ele foi para ser cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Vai lá, Ananias, ore para Paulo. Por que Jesus mesmo não encheu? Por que Jesus mesmo não batizou ele? Ele falou para Ananias ir lá. Então, ali é uma prova que Jesus poderia ter feito tudo para ele, mas não fez. Ele falou, vai Ananias lá, ore para Paulo ser cheio. Então, isso é uma prova que a transferência tem coisas que não vão receber de Deus, mas através do homem, né? Exato. Através de um homem, de uma mulher. Né? Deus que dá, mas usa homens, né? Eu creio nisso. E aí você nem sabia desse conceito de transferência? Não conhecia esse conceito de transferência, de unção, de impartição. Né? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca. Eu sabia que você podia colocar as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, orar por ela, enfim, mas para transferir dons espirituais, eu nunca, não sabia disso, né? Eu acredito assim, pastor, que as pessoas podem receber, sim, de fato, buscando ao Senhor, ali orando, buscando, mas eu acho que é um preço muito mais caro que a pessoa pode pagar, porque o padrão bíblico, se olharmos para a Bíblia Sagrada e vemos o padrão bíblico é transferência. Esse é o padrão bíblico. Se você for olhar, Elias, Eliseu, Moisés, Josué, Paulo, Timóteo, o próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, tanto que é bom até falar isso aqui, embora Jesus sendo Deus, ele precisou da unção para manifestar os milagres. Ele estava como homem, né? Exatamente, porque ele estava ali manifestado na carne, como homem. Se ele faz, não, eu sou Deus, eu vou fazer o que eu quero. Então ele não abdicou da sua glória, ele então não se fez carne, não se fez homem, não se fez servo. Então ele estava ali como servo, e como servo ele precisava da unção. Por isso que a Bíblia fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então ele precisou da unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, ele precisava da unção. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele foi aonde? Foi a João Batista. João Batista, ele não tinha ministério de milagres, mas João Batista era o Elias que viria. E Elias era aquele que manifestou o sobrenatural. Então Jesus veio até João Batista e Jesus, ele tinha a unção, recebeu a unção do sobrenatural. Jesus orava em áreas da natureza, como andar sobre as águas. Mas quando ele submeteu, né? Desculpa cortar, quando ele submeteu ao João Batista lá no batismo, que veio o Espírito. Exatamente. Quando ele submeteu aquilo, era uma forma, porque é um padrão de Deus. Né? Esse padrão é o padrão de Deus usar pessoas para abençoar pessoas. É como a gente estava falando ali fora. Quando Deus quer te dar algo,
Quando Deus quer te abençoar, ele não te dá coisas, ele te apresenta pessoas. Então, quando Deus quer te liberar algo sobre a sua vida, ele te apresenta. A sunamita, a viúva, quando ela precisou de comida, quando ia morrer, quando ela clamou a Deus, Deus enviou um profeta. Então, quando você precisa, Deus envia alguém. Por quê? Porque quando Deus nos dá, eu sempre digo isso, que dom não é dádiva. Embora a gente sabe que a palavra dom ali é presente, dádiva, mas eu enxergo como dívida. O dom é uma dívida que eu tenho para com as pessoas agora. O dom não é para o meu benefício próprio, o dom é para que eu possa servir as outras pessoas, servir a igreja, servir os necessitados. Se é um dom de cura, eu tenho que servir os doentes. Tanto que com o dom, eu não posso manifestar o dom em mim mesmo. Se eu estiver doente, eu não posso dizer, seja curado, em nome de Jesus. Isso dificilmente acontece, porque o dom não funciona para mim. O dom funciona nas outras pessoas. E também se fosse o dom para receber coração, jejum, obediência, você teria recebido já antes. Exatamente. Tá aí uma questão, pastor, interessante, porque se eu considero de que eu recebi porque orei e jejuei, isso é justiça própria. Justiça própria é religiosidade, é religião. Não, eu paguei o preço. Você não pagou o preço, você recebeu porque o preço já foi pago. Alguém já pagou o preço para que você tivesse. Então, eu acho que esse conceito de que eu orei, eu jejuei, eu recebi, se torna muito orgulhoso da nossa parte. É algo merecido, que eu fiz por merecer. E a gente não merece nada. É como eu disse, Pedro e João, não é por nossa virtude ou santidade. É. Eu estava vendo uma apóstola falando que Deus já proveu tudo. A questão é o nosso coração, né? Talvez o jejum e a oração vai quebrantar o coração para ele ter fé para receber, mas já tá liberado. Mas aí quando Exatamente. você foi lá na frente, voltando Davi Feijó, aí você viu os milagres, ficou impactado e Eu fiquei impactado, né? ele chegou a orar Eu por fiquei até você. sem graça. Não, não, ele não chegou, ele orou lá de cima. Mas eu fiquei até sem graça porque eu ficava olhando e tinha gente que ficava me observando, né? Porque viu lá atrás, corri lá na frente. Eu não tava nem aí se eu ia passar vergonha, né? Eu pensei assim, o que eu quero tá aqui. O que eu preciso, o que eu tenho buscado há tantos anos está aqui. E eu não tô nem aí se vão me criticar, se vão falar mal de mim, enfim. E eu acho que pelo fato de eu ter tido coragem, porque eu acho que esse é o medo de muitas pessoas, medo de dar passos e desafios. E eu fui lá na frente, vi as manifestações, fiquei impactado, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir. Eu fiquei muito maravilhado. Eu fiquei na cama olhando para cima e o sono foi embora. Inclusive, eu queria até aqui aproveitar o espaço, né? Eu acabei de escrever um livro agora, A Unção, o Poder do Alto. Você não trouxe ele? Não trouxe porque eu não lancei Ah, ainda, sim, né? Eu não lancei esse livro ainda, mas assim que eu lançar, se tiver a oportunidade de poder apresentar um dia, sim. né? E nesse livro eu conto esse testemunho como tudo aconteceu, a manifestação de Deus, os milagres na minha vida. Então, pastor, o que aconteceu? E eu estava lá com Davi Feijoli, e aí eu comecei a ver as manifestações sobrenaturais e eu fiquei impactado, fui para casa, não dormia, eu fiquei pensativo o dia inteiro. Eu tinha dois sentimentos que ficou dentro de mim. Um sentimento de expectação, um sentimento de grandiosidade de Deus, de maravilha de Deus, o outro sentimento de frustração. Por quê? Porque eu vi muitas coisas maravilhosas acontecer, mas ao mesmo tempo eu não me sentia que podia ter aquela unção. Ao mesmo tempo eu sentia que aquilo não era para mim, ao mesmo tempo eu sentia que aquilo era para o Davi Feijoli. Era só para ele, não era para mim. E eu fiquei assim, sabe? Eu até chorei aquela noite, chorei aquela madrugada. E chegou no terceiro dia, o pastor, quando terminou o culto, eu lembro até que tinha uma mulher com botas ortopédicas, né? Ela estava sentada e quando o Davi estava orando, essa mulher, as pernas dela começou a mexer sem parar e ela começou a gritar, ela começou a ficar desesperada. E aí ela arrancou as botas e saiu correndo na igreja e pulando. Quando eu vi aquilo, acabou o mundo para mim. Eu disse, eu acho que a pessoa que estava sendo mais impactada ali era eu. Era eu. E aí o pastor disse, vamos orar agora, né? Ele chamou o Davi e disse assim, Davi, ore para que essas pessoas que estão aqui também sejam usadas como você é. Que elas recebam essa graça, essa unção. E aí ele disse, vamos orar. E ele estendeu as mãos e quando ele começou a orar, eu fechei meus olhos
E eu desejei profundamente, mas desejei profundamente mesmo. Eu me desliguei de tudo que havia nesse mundo. Não senti nada, não senti nenhuma reação. E eu ficava pensando, tentando sentir alguma coisa. Será que eu não vou sentir nada? Um choque, uma eletricidade, um calor? Eu não sentia nada. Eu saí dali aquela noite, né? Fiquei muito alegre pelo tudo Mas que você eu vi. acreditou que recebeu? Não acreditei muito. Não, não Porque não sentiu acreditei. nada. Não Talvez se senti tivesse nada. sentido. Exatamente. Se eu tivesse sentido, né? Mas eu não senti nada. Então eu não fiquei muito crente de o que eu havia recebido. Eu estava ainda me sentindo frustrado. Frustrado com o meu ministério, frustrado com o meu chamado. Eu estava recomeçando uma vida, né? Eu tinha entregado a igreja da qual eu fiquei, pastorei 15 anos, eu me mudei de cidade, eu estava sem igreja, eu estava recomeçando a minha vida, eu estava frustrado com muita coisa. Eu me sentia assim, às vezes eu ouvia umas pessoas falando assim, você é um pastor frustrado, eu ouvia as pessoas falar, porque eu passei por muitas lutas, muitas provações, necessidade, e enfim, eu não vi meu ministério fluir, né? Não vi meu ministério fluir em tantos anos. E aí aconteceu que depois daquele dia que eu estive com o Feijoli, eu comecei a buscar o Senhor, porque eu sempre tive princípio de buscar o Senhor, não só por causa dos dons, mas por manter também uma vida em relação com Deus. E principalmente eu buscava a Deus porque, como eu vivi uma vida frustrada, eu lutava muito contra isso. Eu lutava muito contra a depressão, né, que às vezes queria vir sobre mim, eu lutava contra desânimo, às vezes queria vir em mim muita tristeza, às vezes eu sonhava chorando, acordava com o rosto todo molhado, às vezes lembranças do passado. Então eu lutava muito contra essas coisas, então eu sempre estava em oração para vencer, porque eu sabia que o diabo lutava contra mim, né? E aí aconteceu que depois que eu estive com o Davi Fejoli, eu acho que uma semana ou menos, eu estava de madrugada, quando eu percebi na sala, o ambiente mudou, completamente, o ambiente mudou. E eu senti o peso da glória de Deus. E o lugar começou a ficar cheio, né? Ficou cheio da presença de Deus, era algo muito impactante, muito glorioso no ambiente. E eu comecei a sentir fraqueza no meu corpo, porque tinha um poder no meu corpo. E eu caí no chão. Eu não aguentava ficar de pé, eu caí no chão. E eu fiquei ali por um bom tempo, não sei quanto tempo. E eu não conseguia mais nem sequer orar. Eu não conseguia mais orar. Eu só abria a boca e ia recebendo do que vinha do alto, né? Lembrei até do Vinho Novo é Melhor, quando... esqueci até o nome dele. Eu sei quem é o Ah, escritor lá, Vinho Novo é melhor. que ele ficou em oração e ele caiu e ele disse que ele viu um anjo que vinha com, parece que era um cacho de uvas, um cálice, e atirando a uva, espremia e dizia: receba o dom da fé, receba o dom de cura, receba o dom de maravilha. E eu sentia nessa sensação que estava descendo alguma coisa sobre mim do céu. Eu não conseguia orar, eu só recebia, porque essa é a sensação daquele que consegue passar pelo átrio, daquele que passa pelo lugar do sacrifício, daquele que passa pelo lugar santo, daquele que chega no Santo dos Santos. No lugar do sacrifício, você sacrifica a carne, você mortifica a carne. No lugar do sacrifício é uma luta para você orar, é uma luta para você buscar, uma luta para você jejuar, porque ali você está mortificando a carne. No lugar santo, ali você adora, porque você está diante dos pães, você come da palavra, você está diante da menorá, você está diante da presença do Espírito Santo. Você ali está diante do altar do incenso, você está adorando, que são as orações dos santos. Mas no Santo dos Santos você não ora. No Santo dos Santos você só recebe. E ali eu estava me sentindo assim. Eu abria a boca e eu sentia como alguma coisa do céu caía e entrava na minha boca. Eu abria só para receber. Foi quando o anjo de Deus, ele começou a andar do meu lado. Quando ele começou a andar do meu lado, o meu corpo todo começou a dar choque. Comecei a sentir choque. Uma energia forte vinha sobre o meu corpo. E eu me balançava, tremia, e eu não conseguia abrir o olho, eu tinha medo de abrir o olho. E eu também, mesmo que eu tentasse, eu não conseguia, porque era uma força muito forte em cima de mim. E era um anjo, eu sempre tive experiências com anjos, né? Mas naquele dia era diferente. Naquele dia era um anjo específico. Deus falava para mim que era um anjo que veio ali para me entregar algo. E ele tinha algo nas mãos e ele disse para mim: levante as mãos. Eu levantei as mãos e quando eu levantei as mãos ficaram pesadas.
Eu sentia as mãos pesadas e eu sentia algo nas mãos e eu conseguia mexer isso que estava nas minhas mãos. E depois que eu fui entender que a unção, ela é palpável, você manipula ela. E aí a unção estava nas minhas mãos. E depois que eu levantei, eu senti o lugar cheio da presença de Deus, da glória, da unção. E eu olhava para minhas mãos e eu sabia que era cura. Aquilo ficava dentro de mim. Você está com uma unção de cura. Cura e milagres. E aquilo ficou dentro de mim. Eu disse, Deus, eu estou com unção de cura. E o que eu estou esperando? Cadê os doentes? Onde estão os enfermos? Eu preciso orar por eles. E eu queria orar, mas era de madrugada. Eu tinha acordado cedo, acordei um tempo antes de sair para trabalhar, para orar. E eu estava ali com a unção de cura, eu comecei a colocar a mão nas paredes. Eu tinha a sensação de que onde eu colocasse a mão, a unção ia ficar ali. E quem tocasse ali ia ser curado. Eu tinha essa sensação. Era muito forte. Eu olhei para as fruteiras, eu vi banana e laranja. Eu disse, vou abençoar essas bananas agora, essas laranjas agora. E eu orei pelas bananas, né? Orei pelas laranjas. Lembrei até do pastor que orou pelas melancias lá, que agora também esqueci o nome dele. O missionário. Pregava, né? Pregava para as Pregava para as melancias, né? E Deus falou, das melancias eu te trouxe a maior igreja do mundo, lá do Pão de Chu. Esqueci o nome dele também. E aí eu orei pelas bananas, enfim. Aí eu lembrei que minha esposa estava enferma, né? Minha esposa, ela sempre teve um quadro terrível de enfermidade, minha esposa. Ela herdou da família. Vó, vô, parentes, todos eles tiveram, inclusive a tia da minha esposa, eu que achei a tia da minha esposa morta dentro de um banheiro. Eu quebrei a porta e achei ela morta, que uma veia do cérebro estourou. E minha esposa teve um problema também no cérebro, foi desenganada pela medicina quando era criança. Os médicos disseram que ou ela ia vegetar ou não ia sobreviver, né? Então ela teve herpes no cérebro e pela graça de Deus ela ficou viva, não teve nada, nenhum problema. Mas ela tinha vários outros problemas de saúde, né? E ela estava na cama, acamada, com os joelhos todos inchados. Ela tinha amarrado um pano nos joelhos, porque doía muito. Ela estava mais de um mês assim, tomando muitos remédios. Ela estava até inchada, toda inchada, rosto inchado, corpo inchado. E aí eu estava naquela unção de cura e eu lembrei dela. Só que eu precisava sair, não podia acordar ela, não podia orar por ela, estava dormindo. E aí eu lembrei da passagem que diz que quando os lençóis saíam Lençóis de Paulo, de né? Paulo, Atos tocavam 19. nos enfermos e eram curados. E eu pensei, por que não, se eu estou com unção? Eu achei uma fronha, pus as mãos na fronha, né? Porque eu acreditei naquela unção. E aí eu deixei do lado dela e deixei uma mensagem, disse, quando você acordar, coloca em cima onde estão as dores. E ela assim fez. E quando ela colocou, imediatamente, desincharam os joelhos e o corpo dela desinchou. Ela recebeu a cura. Saiu dali, quando eu cheguei em casa, ela tem uma Pessoa coisa imediatamente. imediatamente. E ela falou assim: tem uma coisa para te contar, toda alegre, né? Olha, começou a pular, mexer os joelhos e não tinha nada nos joelhos dela. E eu disse: tá curada? Ela disse: eu tô. Eu disse: não acredito. Eu disse: não acredito. Mas aí eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos entrar no quarto, vamos orar. Ela tinha escoliose, né? Ela tinha problema na coluna, desde que nasceu, um desvio na coluna. Ela tinha um braço assim menor que o outro. E eu vi essas coisas na internet, as pessoas fazendo. Eu achava sobrenatural, né? Aqui é até bom falar para as pessoas que estão nos assistindo. Muitas pessoas criticam, duvidam, isso aí é invenção. Eu digo que a minha maior experiência de milagres foi dentro da minha casa. Os milagres começaram dentro da minha casa. Então é aquele negócio, primeiro Deus te prepara no culto para depois te manifestar em público. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou assim para Moisés: o que você tem na mão? Ele tem uma vara. Joga a vara no chão. Ele jogou por várias vezes. Deus está dizendo o que para ele? Eu estou te treinando primeiro em casa, para depois você ir a Faraó. Então, as maiores manifestações começou em casa. Foi ali que Deus começou a me treinar, despertar a minha fé. Porque até então eu não tinha coragem de chegar em ninguém e falar assim, ó, cadê? Você tem uma perna menor que a outra? Deixa eu orar que vai crescer agora. Eu não tinha essa coragem, mesmo sabendo que estava com unção. E ali eu peguei minha esposa, disse para ela, vamos orar. Eu até fechei o olho, não tinha ainda conhecimento como orar por doente, nada. E quando eu estou orando por ela, ela abriu o olho porque ela achou que eu peguei a mão dela e puxou.
ela sentiu que uma mão pegou ela e puxou os ossos dela. E aí esticou os ossos dela e colocou os ossos dela no lugar. Ela foi curada. E aí nós ficamos maravilhados, Você glorificando. não se assustou vendo Me assustei, me assustei. E inclusive eu disse Até não assim, acreditou muito. não, não acreditei muito. Inclusive eu disse assim pra ela, olha, se não acontecer nada, fica entre nós, tá? Todo mundo dizia que não tava com uma fé. Eu disse, fica entre nós, ninguém precisa saber. Fica entre nós. E aí que eu pude entender, pastor, que a unção é que faz a diferença. Sabe? Era a unção que estava ali, era a unção que Que manifestava. você recebeu Que eu ali, né? recebia A unção de cura que você estava buscando há anos, há recebeu ali. anos. Então tudo tem a ver com a unção, é a unção. Não é a nossa santidade, não é o tempo que eu passei de oração, não é, embora faz diferença, faz porque eu entendi que o dom misturado com oração e com jejum, ele vai fluir muito mais, com muito mais eficácia, mas era a unção que estava presente, que o Senhor derramou sobre mim ali. E aí eu percebi, com o passar do tempo, que eu comecei a orar pelas pessoas, eu comecei então, ó, Aí nas ligar, igrejas. comecei nas igrejas, comecei a me convidar. Ah, é? Comecei a me convidar. É que você já era um pregador Eu conhecido, já né? era um pregador conhecido, mas na verdade eu ministrava muito no ministério da qual eu fazia parte. Eu Ah, não ministrava em outros ministérios. Eu só ministrava mais no ministério que eu fazia parte. Então os outros ministérios não me conheciam muito, mas eu tinha amigos conhecidos. E aí eu disse, olha, eu vou na sua igreja. E eles sabiam que eu era pregador. Ah, então vem pregar na minha igreja. Mas ninguém sabia que eu era pregador de cura. Tem até um pastor amigo meu, mandar um abraço para ele aí, que eu sei que ele vai assistir esse podcast, o pastor Anderson, que é lá da nossa igreja. Um dia nós estávamos no carro, ele olhou assim para mim e falou assim: irmão, o que aconteceu com você? Um dia você tá aqui comigo, outro dia você tá curando as pessoas, do nada assim. Eu falei assim: pois é, pastor, aconteceu de uma noite pro dia. Apareci orando pelos enfermos, né? E, e aí eu comecei a ir nas igrejas, porque a minha intenção era orar por enfermos. E quando eu comecei a chegar nas igrejas, eu parei de pregar aquelas mensagens que eu pregava e começava a pregar só sobre milagres e cura. E eu disse, tinha alguém doente? Aí os pastores já olhavam assim para mim, porque ninguém sabia que eu orava por cura, né? E aí eu comecei a orar pelas pessoas e começava a filmar, e pedia para alguém filmar, manda para mim, às vezes levava meu filho e jogava nas redes sociais para as mas pessoas saber. você contou um detalhe que você disse que a manifestação das curas dos ossos era parecido com Davi. Exato. O que acontece? Quando eu comecei a orar pelas pessoas, as curas só aconteciam nos ossos. Não acontecia outras curas, era somente nos ossos. Só que acontecia da mesma forma que acontecia no Ministério da Davi Feijoli. Parece que eu suguei aquilo dele, sabe? Eu suguei aquilo dele. E eu orava, então as pessoas começavam a mexer a perna. Se era problema na coluna, começava a mexer a coluna. Se era problema no ombro, o ombro mexia. Se a pessoa não conseguia levantar o braço, quando eu orava por elas, elas eram anestesiadas pelo poder, aí o braço começava a mexer, balançar. E essas coisas eu via no ministério da Davi Feijoli, era coisa que eu admirava no ministério dele e era aquilo que eu queria que Deus me usasse dessa maneira, né? E justamente começou a acontecer. Então eu acredito que naquele culto a minha fome sugou o que estava na vida do Davi Feijoli. Porque eu aprendi, pastor, que eu não posso te dar a minha unção, mas você pode pegá-la. Eu não posso te dar a minha unção, mas você pode sugá-la. Né? Lá em Deuteronômios, não sei se é 30 ou 32, fala: Ele nos fez chupar mel da Não, meu rocha da rocha. e o azeite da dura perdeneira, né? Então, nós podemos sugar. Jesus ia curar a mulher com fluxo de sangue? Não. Não, Jesus estava indo na casa de Jairo. Jesus não tinha uma unção para dar para ela, mas ela tomou dele. E ela disse, Jesus disse, uma virtude saiu de mim, porque alguém me tocou, mas era muita gente tocando nele. Mas alguém Sugou pela fé lá. pela Mas fome, pela a sede. fome? E os pastores não achou estranho? Depois começou a ver os milagres, ué, o que aconteceu? Exato. Porque assim, muitos anos pregando, não tinha manifestação. Depois teve, eles não perguntavam o que aconteceu. Exatamente. Os pastores a notícia começou a correr rápido, né? Mas o que está acontecendo, né? Está acontecendo milagres no ministério do pastor Hein, pastor? Ronaldo. Agora você poderia pôr É. campanha de milagre com milagres. Exatamente. O que acontece? Aí eu fui convidado, quando começou a correr, eu comecei a jogar nas redes sociais. Porque agora as pessoas que vão me convidar, eu queria que elas soubessem que eu vou orar por cura. Eu queria que a igreja estivesse preparada para isso.
né? Não era para mim poder ficar divulgando o meu nome, mas eu queria poder levar isso para frente. E eu sabia que para me manifestar o dom, eu precisava me ocupar orando pelos enfermos. E como eu poderia me ocupar? Nas igrejas que eu iria ministrar. Eu precisava que a igreja já estivesse preparada para isso, receber um pregador de cura, né? E aí eu comecei, aí foi o primeiro convite, foi para uma igreja, um pastor amigo meu, pastor Fábio, da Igreja Assembleia de Deus Casa Verde, em Minas Gerais, ele me convidou para ir ministrar lá. Minha primeira viagem para poder ministrar cura. Eu ainda não tinha ido viajar para fora para poder ministrar cura. E eu fui naquele sentimento, Deus dá graça, ainda não fui para fora, mas Deus deu muita graça lá e as curas aconteceram. Agora, um detalhe, pastor, para a gente não esquecer aqui acerca da impartição, da transferência de dons, quando Paulo diz lá em Romanos, eu acho que é 1:11, se eu não me engano, né? Ele diz que gostaria de compartilhar um dom que ele tinha para aquelas pessoas, transferir um dom para eles. Quando a gente fala da transferência de unção, quando eu percebi que eu estava com aquela transferência, comecei a ministrar semelhante à unção do Davi Fejoli, eu fui procurar entender. E aí eu comecei a mergulhar em estudos. Comecei a estudar sobre o assunto. Estudar sobre cura, unção. Aí comecei a procurar só evangelistas de cura. Eu percebi que havia uma diferença enorme entre o que eu havia aprendido tantos anos, porque eu estudei muito, fiz bacharel em teologia, fiz seminários, aprendi muitas coisas sobre dons, mas era totalmente diferente aquilo que eu comecei a aprender com os evangelistas de cura. Era tudo aquilo que eu não tinha aprendido outrora. A prática era totalmente diferente, a teoria que eu havia aprendido. Quando eu comecei a entender sobre a transferência, quando eu comecei a acompanhar, o apóstolo Marcelo Casagrande esteve aqui, o apóstolo Cauê esteve aqui, o Leandro Spence, Benny Hinn, fui ministrado pelo Benny Hinn também. Quando eu comecei a aprender com vários ministros de cura, eu comecei a procurar uma unção maior. E aí comecei na conferência dessas pessoas para receber nova unção. E quando eu comecei a receber muito mais transferência, muito mais impartição, começou a fluir em outras áreas. Outras curas. Né? Outras curas. Que no começo era mais ossos. Era só ossos. Começou a surgir cegos, né? Cegos começaram a enxergar, comecei a orar por cegos, surdos, começou muitos surdos a ouvir, que eu comecei até a ficar admirado. Começou a ouvir rápido, assim, em proporções rápidas, surdos começaram a ouvir. Aí começou a desaparecer nódulos, caroços, pedra nos rins. E tudo tem a ver com a transferência. Pastor, como o tempo está indo, nós tinha que ter um programa até mais longo, né? Queria que você orasse por essa transferência. Tem um pedido para alguns pastores orar. Ore para o convidado aí. Ore para aqueles que têm essa fome. Quem sabe alguém que está assistindo estava anos buscando. Alguém que comentou lá no programa lá, falou assim, estou querendo ser usado em cura e talvez está jejuando, orando. Uma coisa interessante, passou para quem quer ser usado em cura, veja bem, a transferência ela pode surgir, inclusive eu falo isso bem no livro, a unção, o poder do alto, ela pode surgir de várias formas, ela pode surgir de imposição de mãos, ela pode surgir através até mesmo de um vídeo, as pessoas assistindo vídeos, leitura, você lendo livros acerca de cura, a fome, a maneira como você deseja, você pode absorver isso para a sua vida. Independente de onde esteja. Às vezes a pessoa não pode estar lá onde está o evangelho de cura, mas ela pode assistir um vídeo daquele, começar a presenciar. Já ouviu falar no pastor Maquian Santos? Sim. Maquian Santos? Também quero trazer ele. Isso, traz ele aqui, que ele tem aquela unção de abre, pega e tira a enfermidade com a mão. Sabe como ele recebeu a unção? Não. Ele entrou num quarto e disse, vou ficar aqui 3 dias orando nesse quarto. E aí veio agora eu lembro da visão, ele falando da veio visão. um pastor e deu uma fita para ele, uma fita eu acho que é de vídeo, e ele começou a assistir uma fita de vídeo de uma coreana que orava e arrancava a enfermidade. Assistia, né? Lembra dessas fitas antigas, né? Antiga. Eu lembro disso aí também. E ele começou a assistir. Ele ficou 3 dias dentro de um quarto trancado assistindo essa fita. Ele saiu de lá operando nos mesmos dons. Tem um Dag Hughes, ele um livro, não sei se é o Mega Igreja, que ele tem uma parte que ele fala da unção, que ele recebeu ouvindo a fita do Kenneth Hagin. E ele conta, se eu não me engano, é no Mega Igreja do Dag Hughes. Então, ore para a pessoa receber. Pastor. Amém.
Amém? Nós recebemos também testemunhos, eu recebo testemunhos de pessoas que me ligam, dizendo, pastor, eu comecei a assistir os seus vídeos e comecei a ministrar cura. Ah, glória a Deus. Então, hoje nós vemos um ministério de curas e milagres, maravilhas, né? Hoje nós temos culto hoje à noite de milagres lá na comunidade Casarão em Mauá. Domingo agora de manhã também e à noite vamos estar lá em Mauá, que fica ali no Viaduto da Saudade, passou de frente à Escola Barão de Mauá, vamos ter culto de milagres e maravilhas. Igreja Você é o Casarão. nosso convidado, comunidade Casarão. Quero orar agora por você que está aí nos acompanhando, você que deseja, tem buscado. Se você tem buscado é porque Deus tem algo para você. Se você quer, os sinais seguem os que crê. A parte da Bíblia que funciona na sua vida é a parte que você crê. Se você não crê, você não recebe. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar essas pessoas que estão nos assistindo agora, que haja uma unção sobrenatural, uma unção de cura e de milagres que possa visitar essas pessoas agora. Pai, derrama sobre essas pessoas agora. Dê a elas o dobro daquilo que o Senhor me deu, para que elas possam vivenciar curas, milagres e maravilhas a partir de então. Senhor, desça sobre elas o teu espírito agora e a unção de cura visite essas pessoas agora. Seja impactado pelo poder de Deus. A partir de então agora, os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os aleijados vão andar, os mortos vão ressuscitar. E o poder de Deus vai fazer a diferença. No nome de Jesus, receba já, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, Jesus. Amém, Amém. amém. Pastor, qual é o nome da sua rede social Instagram, para o pessoal que quiser seguir e o canal no YouTube? PR Ronaldo Dias, underline. PR Ronaldo Dias, underline, é o Instagram. PR Ronaldo Dias, Facebook. Canal no YouTube, PR Ronaldo Dias. E para você ver sobre transferências de programa, eu assisti um programa nos Estados Unidos chamado Sid Hot, e tem em espanhol também. Conheço. Conhece, né? Conheço. E aí ele pedia para os pessoal orar, e eu via que muita gente era ativado assistindo o programa dele. Eu fiquei pensando, tem um monte de podcast no Brasil, mas do lado sobrenatural não conheço ainda. Pode ter, né? Mas eu não conheço. Eu falei assim, então nós temos que ter um podcast sobrenatural falando de milagres. Só desmistificando, eu também estava vendo, sabe o apóstolo Ronaldo, né, de Curitiba? Sim, Ele conheço. estava fazendo um treinamento e alguém comentou embaixo: não existe esse negócio de treinamento de cura. Você quer cura, você quer dom, vai orar e vai jejuar. Então, desmistificando isso, pastor, eu acredito que Deus, ele usou esse padrão, porque é o padrão bíblico que você encontra na Bíblia. Pode haver exceções, pode, mas é o padrão bíblico que se encontra na Bíblia. Deus se utiliza disso para quê? Para que a igreja possa servir uns aos outros. É uma forma de um servir ao outro e compartilhar com o outro o que ele recebeu. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós compartilhamos, nós ajudamos uns aos outros. E não ser independente, né? Orgulhoso, né? Eu Exatamente. tenho tudo. Religioso. Religioso, eu busquei, Eu paguei o preço. E ninguém... Isso acaba provando para nós o quê? Tanto tempo que eu orei, jejuei, era só Deus mostrando para mim, dizendo: o que você queria não era desse modo, dessa maneira, para que amanhã ou depois você não dissesse: foi a minha oração, foi o meu jejum. Se você tivesse no começo, podia ser no primeiro ano, você teria recebido tudo isso. A ideia, se tivesse o ensino. Eu perguntei para Deus: Senhor, por que demorou tanto? Sabe o que Deus me disse? Você não estava preparado. É forte essa. Então recebe aí, talvez você não está preparado. Quero pedir, nós estamos acabando, pastor Ronaldo, agradecer mais uma vez. Pedir você que foi abençoado nesse programa. Vou falar de novo, dê o like e compartilhe com famintos, aqueles que têm buscado o poder de Deus. Tem muitos lugares, muitas igrejas que não aconteceu nenhum milagre ainda. Eu não me conformo ter uma igreja que não aconteceu um milagre se nós temos um Deus de milagre que fez os céus e a terra. Então compartilhem esse programa no Facebook, nos grupos do Facebook, no grupo da família. Compartilhem que vai abençoar muitas vidas. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe.